Tirei. Pedimos a compreensão de todos, nós estávamos com alguns problemas técnicos e em instantes já começaremos a leitura das intenções e assim a Santa Missa. Pode cantar um refrão orante. Pede para eles cantar o refrão orante para mim. Não mexe aqui, tá? Essa fita aqui, ó, não cai no chão, entendeu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, tivemos alguns problemas técnicos, por isso estamos um pouco atrasados, mas queremos chegar ao seu coração junto da sua família. As intenções para esta Santa Missa, em louvor a Nossa Senhora de Fátima, em louvor a Santa Teresinha, a Santo Antônio, nosso glorioso padroeiro, e a São Sebastião, protetor contra as pestes. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso arcebispo Dom Magela, pelos padres de nossa arquidiocese e pelo Padre Alexandre, que preside esta nossa celebração. Por todo o povo de Deus, os paroquianos, por todos os dizimistas, pela saúde de todos os profissionais da área da saúde, por todos os jovens, pelas malharias e por todas as empresas, pela saúde de Benedito Lopes Fernandes, pela família de Bruno Márcio Luz e pelos falecidos José Beltrame, Luiz Roberto de Almeida, falecido no dia de hoje, Antônio Raimundo Orum, Arnaldo Trivelato, José Luiz Simões, Ivone da Silva Simões, Benedito Vieira dos Santos, Maria Vasconcelos dos Santos, Genésio Vieira dos Santos. E também Eunice Euquique Beltrame, 1 ano de falecimento, e pelas almas do purgatório. Por todas essas intenções e pelas intenções que você apresenta aí no silêncio do seu coração, juntamente da sua casa. Cantemos o canto de entrada para iniciarmos a nossa celebração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Boa noite. Queridos irmãos e irmãs, já na antífona de entrada nos refere que, ó Senhor, não fiquei longe de mim. Não
que a minha força correr diante do meu socorro. Estou pedindo diante de vós, por todas as nossas famílias, por todas as nossas intenções que foram colocadas, você que está aí na sua casa, pelos meios de comunicação, e chegue a voz de Deus sobre a sua família. Deste Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Levemos as nossas intenções, pedindo a misericórdia de Deus, para que faça diante de nós um coração pela conversão e celebremos com dignidade esses santos mistérios. Ó Deus de infinita bondade e de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz para a vida eterna. Amém. Oremos pelo falecimento de Luiz Roberto de Almeida no dia de hoje, o ano de falecimento de Eunice Belquique Beltrame, por todas as intenções que foram colocadas pelos falecidos e também pelas almas dos nossos entes queridos. Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos homens. Nesta Quaresma, nos alegrais com graças mais copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes, para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo e guarde os que foram batizados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram, vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais
formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com os seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei a meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre também eles, com seus filhos e netos. E o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles porei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu farei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pastor
judeus tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram e creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram-se no conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. E um deles, chamado Caifás, o sumo sacerdote, em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote, em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. E a partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali, percebeu com seus discípulos: a Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e reuniam-se no templo e comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, estamos aqui sobre este altar, já na preparação para o Domingo de Ramos, como preparação para a Semana Santa. Nós temos a oportunidade de relembrar a história da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Reviver estes momentos, portanto, é contemplar a história da nossa salvação e avaliar o grande amor de Deus para com cada um de nós. Reviver também é contemplar a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de conscientizar de que tudo ocorreu como se fosse libertado da morte eterna e estava destinado para isso. Também diante dos acontecimentos, portanto, somos culpados. No mesmo tempo, somos protagonistas da dor de Jesus, de não podermos incitar a culpa o que o crucificou. Na primeira leitura tirada de Ezequiel, o único pastor é o único Senhor. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, Ezequiel anuncia o regresso do Israel no exílio e a reunificação do povo sob a orientação do rei pastor. E assim aconteceu já o castigo anunciado e a deportação para a Babilônia. O Senhor deseja fazer conosco, o seu povo, uma nova aliança, uma aliança de paz, uma aliança de reconciliação, uma aliança que permanecemos junto daqueles que o aceitam como único pastor, mas também como único Senhor. Esta unidade que Jesus nos fala, esta unidade é a unidade com Deus, e Deus faz que tenhamos essa reflexão, que tenhamos essa caminhada diante dele sobre a sua obra. Ide por toda parte e anunciai a todas as criaturas. Feliz é aquele que acredita na palavra do Senhor e as coloca em prática.
em prática da ação, em prática do amor, em prática da felicidade, mas a prática diante do nosso batismo, e vivamos a nossa fé, e vivamos o nosso vínculo para com esta aliança de Deus. Desde sempre, o Senhor deseja unir os seus povos, como a Igreja deseja unir todo o seu povo, as suas comunidades, unir as suas pastorais, os seus movimentos, para que vivam em harmonia, para que vivam em entendimento, para que sejamos agraciados de Deus, não fingindo diante dos nossos ídolos que tudo se divide. Não devemos dividir a nossa igreja, e sim ser união de paz, união de fraternidade. E assim, esta profecia de Ezequiel é para nós hoje o alimento, é o incentivo para garantir a nossa salvação, para garantir a caminhada para com Deus, para com o seu Filho, para que a vontade de Deus esteja nos nossos corações, mas que Deus se realize todo o seu projeto sobre a humanidade. Aí que dá o grande vínculo, essa semana trabalhando toda a temática da aliança, da divindade para com a humanidade, mas a humanidade também fazendo a realização para com a divindade. Somos hoje o povo de Deus, somos hoje esta igreja viva, essa igreja que transforma, mas também essa igreja que acolhe, mas por algumas vezes e algumas circunstâncias nós vamos dispersando do amor de Deus, nós vamos dispersando da palavra, dispersando do elo maior que é a Eucaristia. Nós perdemos às vezes o nosso referencial pelo próprio Cristo, nós nos dividimos entre nós mesmos, nós deparamos com o outro diante do orgulho, diante das nossas vinganças, diante das nossas raivas, seguimos outros pastores, seguimos outras linhas, seguimos outros caminhos, não os caminhos de Deus. Vivamos às vezes uma lei só dos homens, nós vamos machucando os nossos irmãos e irmãs, nós vamos cometendo às vezes nossas infâmias, nossas abominações diante de Deus. Então a consequência que Jesus nos fala que devemos trazer para a igreja é a unidade. Essa unicidade é a unidade de uma vida, unidade de uma graça, unidade de uma harmonia pessoal, mas uma unidade também comunitária. E a liturgia também nos apresenta os passos de Jesus. Que passos é esse que Jesus me dá? Que caminhada que Jesus hoje me traz para a nossa salvação? No Salmo, para a gente relembrar, para o dia de amanhã, no Salmo, meu Deus, por que me abandonaste? Às vezes Jesus clamou diante do Pai. Deus não abandonou o seu Filho, é a humanidade que acabou abandonando o seu próprio Filho. Mas ele antecipa o que iria passar durante essa semana, o que iria passar diante do seu martírio. Não a docilidade da humanidade, e sim a dolorosa orgulho da humanidade. Ia passar o que sentiu abandonado pela própria humanidade. Não o abandono por Deus, mas sim o abandono de todos os nossos corações. Isso nos leva a pensar nos momentos em que também sentimos sem ninguém, nos momentos que sentimos vazio, nos momentos que sentimos às vezes as nossas angústias, nos momentos que sentimos as nossas dores, sentimos solitário no meio da multidão ao nosso redor. Porque nós às vezes vamos afastando de quem está ao nosso lado, ao nosso redor. Mas a unidade entre as nações é o maior desejo do coração de Deus. Então unamos as nossas vozes, unamos os nossos projetos, a nossa salvação, para com isso que acreditamos no amor de Deus, não acreditamos nas fantasias que criamos no nosso mundo, na nossa mente, mas no nosso gosto, às vezes, do bel prazer. Às vezes temos o nosso gosto, não o gosto de viver diante de Deus, diante da palavra. Quando alguém vem nos acordar desta fantasia, da fantasia da mentira, da fantasia da ilusão, da fantasia da hipocrisia, da falsidade, das inverdades que vamos levando para os nossos irmãos, ou que acolhemos diante dos nossos irmãos, e às vezes rejeitando o coração e o projeto de Deus. Então façamos aí
que nós estejamos na glória de Deus, na salvação para com Deus, é preciso acolher aquele que é a verdade, aquele que é o caminho que me conduz, aquele que é amor que me liberta do poder da mentira, do poder da morte, que às vezes nos engana. Não deixamos as pessoas nos enganar, e sim Jesus coloca o seu maior projeto de viver para que nós vivamos também a nossa salvação. Se é verdade de Deus, porque Deus não nos incomoda, Deus nos trata como filho dele, Deus nos trata com amor na tranquilidade. Não devemos permanecer diante das trevas, e sim no momento da luz e da alegria. O mundo das trevas é que parece lá fora, mas que permaneçamos na verdade de Jesus, porque Ele nos liberta de todas as nossas escravidão. Deus abençoe você neste dia e para sempre, e continuemos diante da caminhada para com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Devemos as nossas intenções a Deus sobre todas as nossas comunidades. Ajudai-nos, Senhor, a testemunhar vossa presença no mundo. Ajudai-nos, Senhor, a testemunhar vossa presença no mundo. Por todos os fiéis batizados, para que se esforcem para manter a unidade e a paz na Igreja de Cristo, rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a testemunhar vossa presença no mundo. Pelos que governam as nações, a fim de que estabeleçam a paz, nascida na prática da justiça, rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a testemunhar vossa presença no mundo. Pelas famílias com desavenças entre seus membros, a fim de que encontrem em Cristo a força para recuperar a harmonia e a boa convivência, rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a testemunhar vossa presença no mundo. Por todos os cristãos católicos que se preparam para celebrar a Semana Santa, a fim de que fundamentem a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, rezemos. Ajudai-nos, Senhor, a testemunhar vossa presença no mundo. Ajudai-nos, Senhor Jesus, todas as nossas intenções que estão dentro do nosso coração. Olhai pelas nossas famílias, em todas as nossas comunidades, pelos nossos enfermos, pelos nossos idosos, por todos que trabalham na área de saúde. Ajudai-nos e protegei-nos por intermédio do Teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Ouvindo-se em mim, alma
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus eterno e todo-poderoso, e pela fé e pelo batismo, nos restaurais para a vida eterna. Acolhei as oferendas e as preces dos vossos filhos e filhas, para que realizeis os desejos dos que em vós esperam, e perdoeis os seus pecados por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, o universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia pelo poder radiante da cruz. Vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, com os anjos e todos os santos, nós vos louvamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, Hosanas ao Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, nestas oferendas, derramando sobre ela o vosso Espírito, a fim que se torne para nós corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e
Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Magela e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Nossos parentes, amigos falecidos, Monsenhor Vieira, Luiz Roberto de Almeida, falecido no dia de hoje, Eunice Delquique Beltrame, recordamos um ano do seu falecimento. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz.
que andavam dispersos. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus de majestade, nós vos suplicamos humildemente, assim como nos alimentais com o corpo e o sangue de Cristo, dai-nos participar da natureza divina por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, querido povo de Deus, irmãs, amanhã já se dá a abertura da nossa Semana Santa com a missa do Domingo de Ramos. Convidamos a você às 10 horas a participar conosco pela live e também por todos os nossos outros meios, pela rádio Estância, com que você está sendo convidado. Mas também eu te peço, por esta semana, fazer essa espiritualidade da Semana Santa, que nos convoca. Jesus é aclamado diante de Jerusalém, e aclamamos sobre a nossa vida, sobre o nosso ser, e chegue sobre a sua família. Faça também aí o seu altar, celebre juntamente com a sua família, celebre todos aqueles que estão aí, chame, faça essa reunião, faça o seu altar de Cristo, viver dentro da sua casa por esta semana, uma semana diferente, mas uma semana que nos pede uma espiritualidade muito mais fecunda. Um aviso sobre a nossa secretaria paroquial, ela está aberta nessa semana de segunda a quinta, das 8h30 às 11 horas, das 13h30 às 15h30, tá? Para você, quiser vir buscar a sua liturgia diária, você vir pagar o seu dízimo. Agora nós vamos precisar, do seu dízimo, da sua caridade,
que nos ajude, né, ser esta igreja, né, que transforma essa igreja e também nos acolhe. E também peçamos a você por uma campanha, né, pela pastoral social. Né, os nossos agentes, muitos não chegaram até a sua casa por esse motivo do coronavírus, né? Então eu peço para você, né, trazer sobre a secretaria para a gente formarmos as nossas cestas. Mas se você não é contribuinte, né, mas que você nos ajude nessa campanha. Nós damos cestas para 100 famílias. Então agora vai aparecer mais do que 100 famílias. Então a gente precisa da sua ajuda, do seu quilo, o que você puder nos doar, né? A sua coleta será de grande valia para uma cesta, para matar a fome de alguém que necessita. Então, esses nossos recados. Então vamos aí viver essa Semana Santa. Não esqueça de colocar o seu raminho sobre a sua porta. Se você também quiser pegar, né, os nossos galhos aqui dentro, nossos ramos bentos, né, durante a semana também, pode pegar aqui na nossa secretaria. Nós vamos deixar tudo separadinho, né, após agora a missa, nós vamos aqui enfeitar o nosso local, né, para os ramos serem abençoados e também para ser queimado para o ano que vem, na quarta-feira de cinza, né, que representa, né, ao qual nós viemos e ao qual nós vamos voltar. Todo ano a gente abençoa esses ramos, né, esses ramos que dá glória a Deus nas alturas e paz na terra por todos os homens. Então, que a gente também traz a paz, traz a justiça e traz o amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe da misericórdia, vida, doçura, esperança nossa salve. A vós bradamos, enredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando entre vale de lágrimas. E pois da advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouveiros, e depois desse desejo, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus, a morrer crucificado, teu Jesus é condenado, por teus crimes pecador, por teus crimes pecador, pela Virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. o anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, Faça-se em mim segundo a vossa e o palavra. Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa
conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, por intercessão de Santo Antônio, que nos derrame as bênçãos sobre nós, deste Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alegre e que tenha um bom final de semana. Assim seja. Amém. Amém.